A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Ó Deus eterno e soberano Senhor, te damos graças nesta hora, Pai eterno, por o Senhor ter cuidado de nós até esse instante. Obrigado, grande Deus, pelo dia que tivemos, pelo trabalho que temos conseguido realizar, pelas coisas que nos concedeste fazer. E por agora podermos estar aqui, juntamente com estas pessoas, para juntos glorificarmos Teu nome e nos alegrarmos com a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão nesta hora, aceite o nosso louvor, nossa adoração, a dedicação deste culto que seja a Ti, e que bênçãos celestiais possa vir às nossas almas, às nossas vidas. Precisamos deste alimento que vem do céu, o maná que continua caindo para Teus filhos, que possamos ser beneficiados como filhos Teus nesta hora e podermos entender que o que Tu tens nos dado é o pão que o Senhor enviou para nós comermos. A revelação do livro que foi desatado os selos, que isto possa descer a nosso entendimento, Senhor, e que isto traga refrigério para as nossas almas, que possamos ver esta Bíblia como ela deve ser vista, com os olhos do autor, com o pensamento daquele que a escreveu, para poder entender as coisas espirituais. Bem sabemos que somente pelo Espírito de Deus se conhece as coisas de Deus. E nesse instante, esta pequena igreja reunida juntamente com outros irmãos espalhados em outras cidades, rogamos ao Espírito Santo que nos ajude nesta hora e nos leve a uma unidade de fé, a uma compreensão correta e genuína a respeito das coisas que são sagradas. Que haja cura para os enfermos e aflitos, que haja libertação para aqueles que necessitam de libertação, de serem libertos e gozar da liberdade que há em Cristo Jesus. E, Senhor, que ao sairmos daqui, possamos sair daqui pessoas melhores, muito mais do que temos entrado, e que Teu nome seja magnificado. É neste nome precioso do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Boa noite a vocês, Deus abençoe. Vamos ler a Escritura, vamos ficar de pé. São João capítulo 5. Vamos ler em São João capítulo
5 e o versículo 2, São João 5. Que o Senhor possa nos ajudar uma vez mais, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. São João capítulo 5, versículo 2. Deixe-me ler do 1. Tendo depois houve outra festa. Tempos depois houve outra festa. E Jesus estava de volta a Jerusalém. Antes eu quero avisar para vocês, desculpem, que eu vou ler na tradução da Bíblia a mensagem, a Bíblia na linguagem contemporânea, quando vocês acompanham na tradução de vocês. Tempos depois, você pode estar lendo depois disso, houve outra festa. E Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos, ocupavam estes pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: "Você quer ficar bom?" O homem respondeu: "Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes." Jesus disse: "Levanta-te, pegue sua maca e comece a andar." O homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. Mas era sábado. Alguns judeus pararam o homem curado e disseram-lhe: "É sábado, você não pode carregar sua maca por aí. É contra a lei." Ele respondeu: "O homem que me curou me mandou fazer isto." Ele disse: "Pegue sua maca e comece a andar." Eles perguntaram: "Quem deu essa ordem?" Mas o homem não sabia, e Jesus havia sumido por entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou: "Você está com ótima aparência, está muito bem, mas não volte para a velha vida de pecado ou algo pior poderá acontecer." O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. Jesus defendeu-se: "Meu Pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também." A resposta irritou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era seu Pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Jesus finalmente se explicou: "Digo a verdade para vocês. O Filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz. O Pai ama o Filho e o inclui em todos os seus planos. Mas vocês ainda não viram nem a metade. Pois assim como o Pai levanta os mortos e cria vida, assim também o Filho faz. O Filho dá vida a quem quiser. Nem ele, nem o Pai rejeitam ninguém. O Pai concedeu ao Filho toda a autoridade para julgar, de modo que o Filho seja honrado igualmente com o Pai. Quem desonra o Filho, desonra o Pai. Pois foi decisão do Pai pôr o Filho no lugar da mais alta honra. Ouçam com atenção, que é importante quem crer no que eu digo e entra em sintonia com o Pai, que também me impôs nesta posição, recebe agora a vida plena e eterna. Não está mais condenado a ser um estranho. É um passo gigante do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Vocês precisam entender isto já. A hora chegou. Quero dizer, agora mesmo, em que os mortos irão ouvir a voz do Filho de Deus. E ao ouvi-la, viverão.
Assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele conferiu ao Filho vida nele mesmo. E por ser ele o Filho do homem, o Pai concedeu também a ele autoridade para decidir e executar tudo que se refere ao juízo divino. Amém. Vocês podem se assentar. Deus os abençoe, que a leitura da palavra de Deus possa trazer para nós aquilo que somente a palavra de Deus pode fazer. Vida. Não é mesmo? Vida. Porque Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê no Pai que me enviou, tem vida eterna. Glória a Deus. Eu sei que vocês leram um pouquinho diferente, mas parece que o que vocês estavam lendo eu estava explicando aqui com essa leitura mais fácil, não é? Não é isso? Tem uma parte muito, muito importante. A razão por que eles crucificaram a Jesus e o rejeitaram e disse que ele era um blasfemo, porque ele se colocava na posição de Deus, ou sendo homem fazia-se Deus. Quando foi que Jesus se fez Deus? Em nenhum momento. Mas por ele dizer que era filho de Deus, ele se colocava no mesmo nível de Deus. Porque o filho tem a mesma essência, a mesma característica do Pai. E é claro, tal Pai, tal Filho. Assim como Deus é assim que Jesus é. Jesus foi colocado numa posição como exemplo para nós, para que pudéssemos ser conforme a imagem dele, e ele é a imagem do Pai. Esta leitura, eu fiz ela para vocês porque o William Branham, no Sermão Fé, ele cita esta parte desta escritura. Então eu achei por bem utilizar este capítulo 5 de São João para esse culto de número 11, onde estamos estudando o sermão de William Branham com nome Fé, que ele pregou em 1958. Bom, nós ficamos alguns dias lendo, estudando com vocês o parágrafo 71 e nós prosseguimos até o parágrafo 74, né, irmão? Nós lemos até o 74. Até o 74. Então nós vamos lendo um pouquinho aqui, a partir de 75. Ficamos alguns dias no parágrafo 71, porque eu achei muito importante os 7 itens que o irmão Branham enumera no parágrafo 71. Isso será como um marco em nossos estudos aqui. Os 7 itens que o irmão Branham enumera no parágrafo 71, onde no ponto número 1 ele disse: vocês não sabem a herança que vocês têm. No ponto número 2 ele diz: protejam esta herança. Então nós estudamos isto e aprendemos que você não tem como você defender, a menos que você saiba o que ela é, para poder dar o valor que ela tem. Por outro lado, você não pode proteger esta herança se o real protetor não estiver com você. Você não pode defender se a testemunha de defesa, o Espírito Santo que vela pela palavra para cumprir testemunha, se essa testemunha não estiver em você, você quebrantará a palavra e até arranjará falsa testemunha contra a palavra de Deus. Foi o que William Branham pregou também no sermão O Julgamento, ou Um Julgamento, quando ele fez toda aquela sessão de júri, jurado, acusador e tudo. Aquilo foi uma coisa tremenda, como William Branham fez isso. Só um homem direcionado por Deus para fazer uma coisa como aquela. Ok, você deve proteger a herança que você tem. Então você tem que estudar, entender o que é esta herança e como ela vem até você. O ponto número 3, o William Branham dá advertência para a igreja: nunca permitam fanatismo. Não permita, não se torne um fanático religioso, um fanático desta mensagem, porque é o que muitas pessoas têm se tornado, não crentes da mensagem, mas fanáticos nesta mensagem. Fanático a respeito do homem William Branham. E eles se tornam tão fanáticos que matam quem não concordar com a visão
que esta pessoa tem, que o fanático tem. A pessoa se torna tão fanática, ela acredita a tal ponto, e ela ultrapassa o limite da fé. Ela ultrapassa o limite da fé. E você sabe, existe uma coisa que se opõe à graça de Deus. Não tem como a revelação de Jesus Cristo ser contra a graça ou diferente da graça. Não tem como. A revelação e a graça, a misericórdia de Deus, ela segue junta. Porque, para começar, Ele revela a quem quer, Ele compadece-se de quem quer, Ele dá a revelação a quem Ele quer, quer dizer, um favor imerecido, não porque a pessoa mereceu ou fez alguma coisa junta. Você percebe que quando Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste, deste esta revelação aos pequeninos, porque aprove ao Pai, foi do agrado dele. Estas pessoas que recebem isto, elas recebem por graça, um favor imerecido. E por elas receberem essa compreensão, a elas é dada a salvação, é dada a vida eterna. Elas são incluídas na redenção por graça, por misericórdia. E se existe uma coisa que se opõe à graça de Deus, é a lei, é o legal, é o legalismo. E você percebe que todo fanático fez vamos dizer assim, esse contorno aqui para chegar nisso. Você percebe que todo fanático, ele é legalista. Ele procura fazer as coisas tão corretas, não só procura, ele exige que os outros sejam como ele, igual. Se não for igual, então é perdido, é virginéssia, não é salvo, e aquela coisa toda. Porque ele se acha santo, ele se acha correto, a ponto de orar, dizer: como eu te louvo, porque eu sou assim, sou assado, mas olha, que traste é o outro, porque não é como eu. Que ele se torna fariseu, fanático religioso. O fanatismo leva a isto, leva a matar os outros, a cutucar, a julgar, a apontar o dedo, a condenar, a desenterrar pecados e assim sucessivamente. Então, o que mais você encontra nesse tempo, quando você está caminhando dentro da revelação para esse dia, o que você mais encontra será fanatismo, e não cristianismo. Mais fanáticos do que cristãos. E esses fanáticos, eles são legalistas. Sim, eles não conhecem a graça, eles não conhecem a misericórdia. Enquanto o outro lado do legalismo, que é o que tanto faz como tanto fez, eu esqueço agora o outro nome oposto do legalismo, esqueço agora, mas está na ponta do cérebro. A gente fala na ponta da língua, Não tem como chegar na língua sem antes passar pelo cérebro. Liberalismo, O outro lado do legalismo é o liberal, que tanto faz, vai de qualquer jeito, liberalismo. Ok. De um lado tem o liberalismo que não guarda nada, não quer saber de nada e acha que uma vez salvo para sempre, não tem que fazer mais nada. Este faz da graça uma desgraça. A verdade é essa. Você não pode esgotar a graça de Deus, mas a paciência dele tem limites, é o que ele diz. A paciência dele tem limite. Veja. Porém, o que se opõe à graça é o legalismo. E todos os legalistas, eles tendem ao fanatismo. E todo fanático, ele extrapola o limite. Porque ele sai da linha da misericórdia. Ele se torna juiz. Quando só há um que pode julgar, e este é Deus. Então William Branham disse: nunca permitam fanatismo. O ponto número 4, que está no parágrafo 71, é sobre grupos. Não permitam grupo entre vós, não formem grupo entre vós. Nós estudamos essa parte também. A parte número 5, o item de número 5, permaneçam virgens e sem máculas ou mancha, engodo do mundo. Não ameis o mundo, nem o que do mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está em tal pessoa.
E se o amor de Deus é guardar os mandamentos, não tem como você guardar os mandamentos e estar vivendo de acordo com o mundanismo, vivendo de acordo com o mundo, né? Permaneçam virgens, intocáveis, invioláveis. O item de número 6, permaneçam corretos diante de Deus. Isso é muito bonito. Permaneçam corretos diante de Deus. Que advertência. Que advertência. Permanecer. Não é que você foi correto, no passado eu vivi bem, no passado antes eu era assim, eu era um crente fervoroso nisso, eu era um crente correto nisso. A questão não é quem foi. A questão é quem é. E uma vez que é, sempre é. Sempre é. Isso nunca se torna passado. A questão é quem é. E isso está de acordo com o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então tem que ser pessoas que estão em Deus. Tem que ser pessoas que estão. Essa é a questão de ser cristão. Não estar sendo um cristão. Não é uma coisa de momento, não é uma coisa momentânea, é uma coisa mutável. Não mutante, que a cada dia muda de fase, como a lua. Mas o ser, porque é uma parte inerente da sua alma, da sua natureza. Ser cristão, ser filhos de Deus. E o item número 7, o último item, número 7, eu estou dando um repasso nisso, porque eu pensei em pregar um sermão individual para cada um desses temas. Mas são tantas coisas para aprendermos, tem tanta coisa para estudarmos, que vamos apenas fazer um resumo assim. O item de número 7, ele diz: ame-o de todo o seu coração. Ame-o de todo o seu coração. Quando o William Branham diz isto, veja que cada um destes itens que ele apresenta aqui no Sermão Fé, nos ensinando o que é ter revelação, o que é ser pessoas de fé, pessoas reveladas, que entendem o que Deus está fazendo. É claro que para aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo o seu sermão, era uma campanha de oração, tinha uma fila de fé, como foi chamado no início do culto, tinha muitas pessoas doentes e tudo, e ele estava ensinando sobre fé para aquelas pessoas, mas enfatizando a questão da cura, como quase na última parte do sermão, a metade do sermão, é mais revelando os segredos dos corações, chamando as pessoas pelo nome, as enfermidades que elas tinham e todas estas coisas. Ele estava levando as pessoas a isto, a adquirirem, conhecer o que Deus estava oferecendo a eles, que uma vez que pelas suas pisaduras fomos curados, então não tem por que estarmos doentes. E ele disse: se você diz que tem fé e no entanto está doente, como você diz que tem fé? Se você tivesse realmente fé, você nem estaria na fila de oração, nem estaria pedindo oração por isso, por aquilo. Isto é um fato. Isto é um fato. Vê? Então é melhor você concordar e dizer: Senhor, então acrescenta a minha fé, me ajuda em minha pouca fé, como alguém falou para Jesus em seus dias. Vê? E assim sucessivamente. O item de número 7, ame-o de todo o seu coração. Você observa, cada uma dessas coisas que ele está orientando a igreja, ele está citando para nós as Escrituras. Ele está nos levando para coisas das Escrituras, para a Bíblia Sagrada. E este número 7, você percebe em Marcos, no capítulo 12, deixe-me ler aqui com vocês. São Marcos, capítulo 12, para que você entenda o que é que o William Branham está dizendo para as pessoas. Marcos capítulo 12, versículo 28, deixe-me ver aqui. 12, versículo 28, achei aqui, versículo 28. Veja, um dos líderes religiosos, depois de acompanhar os debates e perceber como Jesus era incisivo em suas respostas, fez uma pergunta: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Em alguma tradução, na outra tradução está o maior de todos os mandamentos, né? Qual o maior de todos os mandamentos? Claro, essa tradução aqui, ela deixou mais importante de todos os mandamentos. Jesus respondeu: o primeiro em importância é o seguinte: ouça, Israel, o Senhor Deus é único. Ame o Senhor, seu Deus, com toda a paixão, com toda a fé,
toda a inteligência e todas as forças. E o segundo é: ame o próximo como a você mesmo. Não há nenhum outro mandamento que se compare a esses. Amém. Então, quando William Branham diz ame de todo o seu coração, ele está nos apresentando o que está nas Escrituras. O maior mandamento, ou o mandamento mais importante, é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. Ame. E é claro que se você ama a Deus, você vai amar ao próximo como você ama a si mesmo. Jesus sempre colocou essas duas coisas juntas em toda a Escritura que você examinar esta parte. Pois bem, deixe-me prosseguir. No parágrafo 74 do Sermão Fé, William Branham fala sobre Cristo que só pode ser conhecido, que não pode ser conhecido através do intelecto. Ele diz: você nunca conhecerá a Cristo até que o Espírito de Deus desça e te leve para além do intelecto. O Espírito de Deus tem que vir a você para levar a você além dos teus pensamentos, além da tua inteligência, além daquilo que você vê como um homem, mesmo que aquilo que você esteja vendo seja o correto. E você diga: não, eu ouvi isto e eu sei que isso é a verdade. Eu li isto e eu sei que isto é a verdade. Porém, isto ainda é intelecto ainda. Eu conheço isso. Você pode citar a palavra de Deus. Você pode falar sobre o plano de Deus. Você pode falar sobre as coisas corretas de Deus. Porém, isto é inteligência, é a mente, é o teu aprendizado, é o que o teu cérebro acumulou. E você não argumenta aquilo, porque você tira a prova. Você tem a prova de que 2 mais 2 é 4. É normal isso. Você sabe, não, isto é a verdade. Como é que você pode ler o que nós lemos aqui em Marcos, aliás, em João, no capítulo 5, versículo 1 até o 28, onde Jesus mostra a sua relação entre ele e seu Pai, onde ele mostra que o Pai ama o Filho e por isso o colocou numa posição de honra além de todos os demais, onde mostra que aquelas pessoas diziam que Jesus estava blasfemando, não porque ele estava dizendo que era o próprio Deus, mas por ele se fazer igual a Deus, por dizer que era filho de Deus. Qualquer criança, gente, que lê a Escritura vai entender esse relacionamento entre Jesus e seu Pai. Veja, porém, tem aqueles que vão além do intelecto, não para a revelação, mas para uma contradição, para uma deturpação, porque estes recebem um outro genes de vida espiritualmente falando, que é a mesma coisa que Eva recebeu, o genes de vida da serpente, antes de receber o de Adão. Isto provoca, é claro, uma gravidez. Eles ficam grávidos mentalmente falando e espiritualmente falando, mas não da revelação de Jesus Cristo, mas de uma falsa revelação. E eles leem tudo isso na Escritura e põem tudo de ponta cabeça e chegam a dizer que Jesus é o próprio Deus. Nunca você encontra isso nas Escrituras. Ele é Deus porque ele é o Filho de Deus. E é por você ser filho de Deus que vocês também são deuses. Vê? Com a diferença entre você e Jesus, que Jesus recebeu nele a plenitude do Pai. E ali estava Deus andando em 2 pés. Jesus Cristo sendo Deus, porque Deus estava morando dentro dele. Quantas vezes William Branham fala isto? Vê? Porém, o intelecto barra as pessoas de verem a revelação. A menos que Deus mesmo entre no homem, na mulher, no jovem e leve para além do intelecto, eles nunca entenderão estas partes. Bom, William Branham faz uma menção aqui a respeito de Billy Graham. E vamos ver aqui no parágrafo 75. Não tentando dizer que as conversões de Billy Graham não são corretas. Ele antes citou sobre Billy Graham no parágrafo 73. Nós lemos no culto passado. Veja como o espírito que William Branham tinha, que espírito atuava naquele homem, como ele tratava os companheiros, vamos dizer assim,
de ministério, mesmo que não estivesse na mesma plataforma, no mesmo púlpito, no mesmo companheirismo dele, vamos dizer assim. Veja como ele tratava. Eu honro o irmão, se referindo a Billy Graham. Eu honro o irmão e oro diariamente por ele. Veja, William Branham não concordava com tudo que Billy Graham ensinava. Tanto é que na leitura anterior nós lemos ele falando, quando viu Billy Graham falar uma determinada coisa, ele disse, é que eu sou muito pequenino, eu tive muita vontade de discordar dele ali. Em outras palavras, né? Em outras palavras. Estava sentadinho lá, ouvi ele falando aquilo, lembrando, discordou daquilo, como discordava da linha doutrinária, aquela coisa toda. Mas era um homem que estava pregando a palavra de Deus com boas intenções. Não com essa má intenção que há hoje nos pregadores. Vê? Eu honro o irmão e oro diariamente por ele. Deus está usando. Mas você observou os espíritos? Deus toma seu homem, mas nunca seu espírito. Você sabe que o diabo toma seu homem, mas nunca seu espírito. O espírito que estava em Elias veio sobre Eliseu. E o espírito que estava em Elias veio sobre João Batista. O Espírito Santo que estava em Cristo veio sobre a igreja. Exatamente. O espírito que estava sobre aqueles fariseus naquele dia, intelectuais. Observa isto, viu? Conheciam todo o treinamento como Saul. Os fariseus, nos dias de Jesus, conhecia todo o treinamento doutrinário dentro da lei, dentro das tradições judaicas e tudo. E ele disse, como Saul. Saul conhecia tudo. Mas ele chegou numa posição que Deus já não falava mais com ele. Ele orava e Deus não respondia. E quando Deus para de falar com uma pessoa, esta pessoa está pronta para ouvir qualquer coisa, para ouvir qualquer e tomará aquilo como sendo a verdade. Mas quando eles viram Jesus dizendo às pessoas onde elas tinham estado, o que elas tinham feito e quem elas eram, eles disseram que ele era um adivinho, um Beelzebul. Quantos sabem que isto é a verdade? Você percebe que o William Branham está citando isto porque ele está levando a igreja, está levando a congregação a um nível de pensamento, de entendimento naquele culto, porque para mostrar que aquilo que aconteceu nos dias de Jesus ia se repetir ali diante das pessoas, ia se repetir naquela ocasião. E é claro que os espíritos não morrem. Deus toma seu homem, mas o espírito que usou aquela unção permanece usando outros homens. Então, ele mostrou do lado correto, não é? Elias vindo sobre Eliseu, o espírito de Elias, melhor dizendo, vindo sobre João Batista, o espírito de Jesus vindo sobre a igreja do Pentecoste, e assim sucessivamente. Porém, ele não foi necessário, nessa ocasião agora, ele não cita o espírito de outros que estavam em outros, que veio também, como o espírito de Judas, que veio também nos outros. Não é? Depois que Judas morreu, aquele mesmo espírito que ungiu veio sobre outras pessoas. E você percebe que outros agiram também como Judas. E traíram a palavra e assim sucessivamente. Você vê nas cartas de Paulo, no livro de Atos, todos os acontecimentos que nós tivemos ali. E é claro que do mesmo jeito que o espírito do lado correto sai de uma pessoa, ou não usa mais aquele vaso e vai usar outro, a mesma coisa é o espírito do erro, a mesma coisa são os demônios. A pessoa morre, se vai, mas aquele espírito fica ungindo outras pessoas. E é claro que se nos dias de Jesus, quando ele revelou os segredos dos corações, as pessoas adquiriram fé para serem curadas, mas teve aqueles que disseram, ele é o adivinho, ele é Beelzebul. É claro que neste tempo, quando há essa outra manifestação do Filho do Homem, a segunda e última manifestação do Filho do Homem aqui na terra, quando isto acontece, terá aquelas pessoas ungido com o mesmo espírito intelectual que estava nos fariseus para criticar, para rejeitar e dizer isso é telepatia, isto é teologia, ou seja o que for, como eles fizeram e que muitos também estão fazendo. E ainda fazem dizendo que creem na mensagem, viu? Isso é pior ainda.
Pois bem, lendo aqui, quantos sabem que isto é verdade? Com certeza, eles criam, mas sua fé era intelectual. Então nós temos aqui pessoas que creem. Deixe-me anotar isso aqui. Eles criam, mas a sua fé era intelectual. Do que estamos falando quando falamos de fé? Aprendemos sobre fé. O que é fé? A fé é um dom de Deus. A fé é o firme fundamento, e assim sucessivamente. Porém, você sabe o que é fé? Fé é revelação. Então, nós vamos pegar o que aconteceu no Novo Testamento e transliterar, vamos dizer assim, para este tempo, transportar para o nosso tempo, já que todo o Novo Testamento está falando, e não cumprindo o que está na carta de Judas, batalhando pela revelação que uma vez foi dada aos santos. Eles não estarão como protetores, mas como blasfemadores da verdade do dia. E eles são fanáticos e gostam de formar grupos, não permanecem virgens, porque eles estão misturados com o sistema de igreja e da organização. Sim, eles não permanecem corretos diante de Deus, porque seus pensamentos estão em primeiro lugar, e não aquilo que Deus fala, não é suficiente para eles. O que Deus fala, o que Deus diz, por isso sempre acrescentam ou diminuem, mesmo que citem sempre, digo o que diz as fitas, digo o que diz as fitas, digo o que diz as fitas, e eles leem o que diz as fitas, mas a interpretação que eles colocam é contrário às escrituras, sendo que o que está nas fitas, nas gravações, é o que está na escritura, é a explicação daquilo que está na escritura, mas eles não estão satisfeitos com isto, porque eles não são protetores da verdade, são blasfemadores, usurpadores e assim sucessivamente. E é por causa disso que eles não amam a Deus de todo o coração. Eles não amam a Deus, porque eles estão além de guardar os mandamentos. Eles creem, eles dizem que creem, mas eles têm uma revelação intelectual, mental apenas. Jesus disse, e aqui está agora a nota de um profeta vindicado. Você vê tudo isso que eu disse? Eu não citei nome, eu não acusei quem quer que seja, não falei de forma generalizada, e não sei se alguém vestirá carapuça ou não vestirá, se quiser vestir, que vista, não é? E assim sucessivamente, mas aqui está a sentença do profeta, e a sentença dele não pode ser outra diferente da Escritura. Jesus disse, vós sois de vosso pai o diabo. Cerrou, essa é a sentença. Para quem está enquadrado nisto que acabamos de citar aqui. Se percebe? Agora, o verdadeiro judeu eleito, eles disseram, quando o milagre foi feito, como Natanael, ele disse, tu és o Filho de Deus. Ei, Natanael, mas tu não está me acusando, não? Tu está me fazendo ser igual a Deus. Tu és um blasfemador, um dualista. Mas o judeu eleito, assim que viu o milagre, qual foi o milagre? Um homem fazendo aquilo que só Deus pode fazer, conhecedor de todas as coisas. Dizer o que você está pensando, o que você fez, onde você estava, quem você é, porque só Ele sabe tudo. Eles disseram quando viram o milagre feito, como Natanael, ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A pequena mulher no poço, para apresentar à nação americana, o que ela disse? Tu és o Messias. Venham e vejam este homem, este é o Messias. Mas o mundo disse, fora com tal homem. O mundo provou o que eles pensavam e o que tinham em seus corações. Eles fariam a mesma coisa hoje à noite se pudessem. Quando eles preferiram um assassino ao invés de Jesus, isto mostrou do que o mundo era feito. E o grupo
que preferiu um assassino ao invés do Senhor Jesus era um grupo religioso. Bom, se lá eles eram um grupo religioso e preferiram um assassino, então é claro que se hoje alguém está assassinando a palavra, se hoje nós temos assassinos, matadores, são contratados para matar, são caçadores, e eles matam, quebrando a influência dos outros. Sim, então é claro que hoje se repete a mesma coisa. Eles preferem isso, eles preferem esse tipo de atitude do que permanecerem com a verdade, do que permanecerem com Cristo. São traidores da verdade. O grupo que preferia um assassino ao invés de Senhor Jesus era um grupo religioso. A melhor igreja. Se era a melhor igreja, se era a que estava na posição mais elevada, religiosamente falando, espiritualmente falando, então é claro que se hoje tem grupo religioso que vai preferir assassinato, claro, vai ter que ser o topo. Este grupo vai ter que estar no topo. E nem precisa continuar citando para vocês que temos alertando vocês há tanto tempo. Porque não sabemos entre nós, não é? Entre aqueles que estudam a palavra de Deus, entre aqueles que têm aprendido sobre a doutrina de Cristo, não sabemos entre este grupo quem é o Judas, quem é o crente, quem é o manufaturado, quem é o incrédulo. Não sabemos, já que em tudo tem 3 classes de crente. Não adianta a gente procurar nos enganar nós mesmos, né? Pois bem, e o grupo que preferia um assassino ao invés do Senhor Jesus era um grupo religioso, a melhor igreja, a judia ortodoxa. O sumo sacerdote de todos eles disseram: dê-nos um assassino e fora com esse sujeito. Aquilo expressou o coração do mundo. Veja, o irmão Branham está pegando aqui o topo da religião do seu tempo, os mais honestos, os mais corretos e tal, para representar através deles toda a situação que estava abaixo. Ele não pegou a ralé, ele não pegou os piores, ele pegou os melhores para mostrar a situação no qual espírito eles estavam, para mostrar que ali estava retratado toda a sociedade, toda a população. Por isso que eu digo para vocês, por que apontar o dedo para a denominação? Não, senhores, já temos entre o povo da mensagem aqueles que estão enquadrados nisto que estamos lendo aqui. E neles toda a população, todo mundo, todo o sistema estão representados ali, neles. Misericórdia. E o que eles dizem? Os sumos sacerdotes e todos eles disseram: dê-nos um assassino e fora com este sujeito. E é claro que se temos um sujeito oculto aqui, este sujeito que hoje é rejeitado tem que ser a correta revelação de Jesus Cristo para esta hora. Tem que ser a pessoa do Espírito Santo, o ser, o Espírito Santo, que está sendo rejeitado e colocado no meio de interpretações. William Branham diz: aquilo expressou o coração do mundo, mas nem todo homem pode vir a Cristo. Vê? Por isso que a revelação não é de todos, a fé não é de todos. É claro que a revelação não vem para estas pessoas, e por causa disso eles são movidos pelo intelecto. E como o intelecto está sendo movimentado por uma engrenagem espiritual bem tremenda, não é? Eles se enganam a si mesmos e pensam que estão dentro da revelação. Nem todos crerão, disse o profeta. Nem todos crerão. Mas haverá reticência. Em outras palavras, haverá aqueles que vão crer. Sempre vai haver um grupo que fica separado de tudo isto, porque eles são movidos por outro espírito, por outra unção, que no passado tinha também ungido outros, e se nesse tempo
Você está sendo movido pelo Espírito de fé, de conhecimento e de revelação, o Espírito de sabedoria, né? De conhecimento e de revelação. Você vai perceber, você vai levando isso lá atrás e vai notar que a mesma unção, ou o mesmo Espírito que ungiu outros que vieram antes de você, foi o mesmo Espírito que estava naqueles homens de Hebreus 11, que diz, pela revelação, fulano de tal agiu assim, assim, assim. Pela revelação, fulano agiu desse jeito. Então, o mesmo Espírito, a mesma unção que ungiu eles e os fizeram agir de acordo com a vontade de Deus, tem que ser essa mesma unção que está te ungindo hoje a seguir a palavra de Deus. Amém. Isso é uma repetição. Jesus disse, parágrafo 77, as coisas que eu faço, também fareis. Maiores que estas fareis, porque eu vou para meu Pai. Um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, e mesmo em vós, até o fim do mundo. Quantos sabem que isto é a verdade? Quantos sabem que em São João 5,19, foi onde nós lemos, Jesus passando pelo tanque de Betesda, onde estavam deitadas todas as pessoas coxas, aleijadas, cegas, milhares delas. Ele foi até a um homem deitado numa cama e o curou, porque ele sabia que ele estaria daquele jeito. Quando Jesus se dirigiu ali, Jesus já sabia que o homem estava ali. Na leitura que nós fizemos, diz que Jesus sabia que ele estava naquela condição, 38 anos paralítico. Você acha que Jesus, fofocaram para Jesus, disseram, olha, tem um homem lá que tem 38 anos, está doente, tadinho, é melhor tu ir curá-lo, não é possível. Você acha que foi dessa forma? Não, senhores. Não, senhores. Bom, e se afastou daquele grupo deitado lá, como ele disse, o que ele disse quando lhe questionaram sobre isto, o que ele disse, na verdade vos digo, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, a não ser que veja o pai fazendo, correto? Amém? O filho não pode fazer nada de si mesmo, a não ser que veja o pai fazendo. Em outras palavras, tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Como é que isso acontece? Você diz, será que Jesus ficava olhando o pai fazer, aí ele ia imitar o pai? Como é que é isso? Eu sempre me questionei sobre isso, quando eu tinha um pensamento doido, um pensamento licista, um pensamento torto da unicidade, ou um pensamento torto a respeito da unidade. Como é que é isso que Jesus diz assim, como o pai faz, o filho faz igualmente? Como se o filho é o próprio pai? Como é isso? Mesmo você lendo e lembrando, explicando, mas você não entende o que ele está explicando, porque tua mente está deturpada. Você está sendo movido pelo intelecto e não pela fé, e não pela revelação. Mas quando teus olhos se abrem, você entende o que o Leobrano explica. Todo o povo dessa mensagem aqui desse país foram evangelizados nos anos 70, nos anos 80, com o filme O Fundo Clama ao Fundo, com a entrevista, o profeta do século XX, a entrevista com o irmão Brana. E todos eles ouviram ali o William Branham citar justamente isso a respeito do tanque de Betesda. Quando aqueles dois irmãos entrevistam ele, e ele cita isso e diz, Jesus foi até aquele tanque de Betesda e curou aquele homem. E depois os judeus o questionaram por que ele fez aquilo. E Jesus disse, bem, o filho não pode fazer nada, a menos que o pai lhe morte para fazer. Porque tudo que o filho vê o pai fazer, então o filho faz igualmente. Aí Jesus diz, na minha opinião, seu ministério foi dirigido pelas visões do pai. Todo mundo ouviu isto. Ele diz que o filho nada pode fazer, a não ser que o pai o mostre. Em São João, capítulo 5, vocês conhecem estas escrituras. Jesus passou por esse famoso tanque de Betesda e encontrou muitas pessoas ali, cegos, mancos, coxos, esperando o movimento da água. É estranho que haja ministrado somente a um.
Mas se você nota, ele sabia onde estava essa pessoa. O pai o havia mostrado. Ele curou aquele. Talvez ele não era aleijado, porém estava sobre uma cama. Mas Jesus o curou. Então, mais adiante, encontramos no versículo 19, ele foi interrogado pelos judeus. Talvez isso seja questionado hoje. Por que Deus passaria por meio de um lugar onde há coxos e cegos e não curaria a todos? Mas quero citar suas palavras. Ele disse, em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas o que vê o pai fazer, o filho faz igualmente. De acordo com suas palavras, seu ministério foi baseado nas visões do pai. Todo mundo ouviu isto. Todos os estudantes desta mensagem, todos os iniciantes do meu tempo, da minha época, que hoje são pregadores unicistas, blasfemando de um lado para o outro com suas bocadas, eles ouviram William Branham fazer isso, mas eles não entenderam falar sobre isso, mas eles entenderam. Seu ministério foi dirigido, foi direcionado pelas visões do Pai. William Branham fala isto lá, naquela gravação, que é, creio, de 1951 ou é de 53, quando ele pregou o sermão O que é uma visão, ele mostra isto detalhadamente, que o Pai, Deus, o Espírito Santo, dava primeiro uma visão para Jesus do que ia acontecer, do mesmo jeito que o Pai, o Espírito Santo, dava para William Branham uma visão sobre o que ia acontecer. Porque Jesus revelava os segredos dos corações das pessoas. Porque Deus lhe mostrava aquilo. Porque Jesus viu o homem debaixo da figueira, orando, porque Deus mostrou a ele esta visão. Porque Jesus não foi curar Lázaro quando vieram dizer que Lázaro estava doente. O William Branham explica por quê. Porque Deus diz para Jesus, não vá, demore 4 dias, porque você vai ressuscitar dos mortos. Veja! Por isso que ele foi com aquela convicção. Quem deu esta convicção para Jesus? William Branham diz que Jesus tinha a revelação de Deus. Ele tinha a revelação do Pai. E ele baseou sua vida nisto. Nas visões que Deus lhe dava, na revelação que Deus lhe dava. Por isso que quando ele chegou para Marta e Maria, ele disse, se você crer, você verá a glória de Deus. William Branham mostrava, Deus mostrava para William Branham aquele homem curado, aquele cego enxergando, ou aquela pessoa que estava para morrer, né? William Branham mostrava a pessoa em casa fazendo sua comida. E o que ele dizia? Falava para a pessoa ter fé, para crer, e não duvidar em seu coração. Tenha fé em Deus. Não é? Assim do Senhor, você está curado, vai crendo. Testifique da sua fé, vai confessando sua cura. Deus tinha mostrado para ele, do mesmo jeito que mostrava para Jesus. E aqui nesse sermão fé, ele diz a mesma coisa que ele disse em outros sermões. No final do parágrafo 78, ele diz assim, foi por uma visão. O que foi por uma visão? Todo aquele trajeto ali no tanque de Betesda, quando ele foi lá curar aquele homem. Deus mostrou para ele uma visão, que aquele homem estava com 38 anos ali, e aquele era o momento dele ser curado. Ele simplesmente foi lá, passou por todos os outros. Muitos doentes estavam ali, muitos sofredores, anos de sofrimento. Mas Deus disse, vá lá e cure aquele. Então ele não sai dizendo, gente, eu estou aqui, o Pai mandou curar isso, eu vou também distribuir um pouquinho de bênção aqui, distribuir umas balinhas para vocês aqui. Não, ele foi diretamente a um e ministrou a cura para aquele homem, deu as costas para todos e foi embora. Seu ministério, a palavra de Abraão é essa, seu ministério foi baseado nas visões do Pai. Amém. Das visões do Pai. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, parágrafo 79. Vocês que estiveram aqui toda semana, agora observem. Voltem à história. Vocês, historiadores, e olhem nas Escrituras e busquem nelas e descubram se Jesus realizou aqueles milagres
conhecendo seus pensamentos, dizendo-lhes onde eles estavam e assim por diante. Quando ele mesmo disse que era Deus, ele não poderia mentir. Bom, é o momento de nós pararmos um pouquinho aqui e observar mais este ponto. Vamos ler de novo. Vamos recapitular. Ele está contando a história que aconteceu com aquele cura daquele homem no tanque de Betesda. E ele diz que Jesus foi lá, curou o homem. Quando foi questionado, ele disse: eu fiz o que o Pai mandou fazer. O que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Isso se explica. Ele primeiro via Deus curando aquela pessoa na visão. Ele sabia que Deus era quem curava, não ele. Veja, ele não era o curador, Deus é quem cura. Porém, era o vaso utilizado por Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Para quê? Para dar vista aos cegos, levantar os abatidos, fazer isto e tal. Vocês conhecem as Escrituras. Veja, era o vaso usado pelo que realizava realmente as coisas, e este era Deus. Então, lembrando, está mostrando isso e diz que era por uma visão. E se Jesus recebeu a visão, alguém lhe deu esta visão. Porém, se você não pegar todo o contexto, quando você chega neste ponto onde eu parei, você comete uma barbaridade. Observe. Voltem à história, vocês historiadores, e olhem nas Escrituras e busquem nelas, e descubram se Jesus realizou aqueles milagres, conhecendo seus pensamentos, dizendo-lhes onde eles estavam e assim por diante, quando ele mesmo disse que era Deus. Aqui os unistas dizem: olha, Jesus disse que ele era Deus. Não, senhores. William Branham está sendo enfático, dizendo que você busque nas Escrituras e você vai ver que Jesus disse que aquilo era Deus realizando aquela obra. Jesus sempre disse: é Deus, não eu, é o Pai, não eu. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim. Jesus não está dizendo sou eu, Deus. Não, ele está dizendo é Deus que está realizando isto. Vê? Ele não poderia mentir. E hoje muitos estão mentindo ou fazendo Deus mentiroso, quando diz que Jesus era o próprio Deus que realizava aquilo. Ele disse: eu não faço nada até que meu Pai me mostre primeiro o que fazer. Amém. E quando ele mostrou aquele sinal diante de um verdadeiro judeu, porque tinha o falso não cria. O verdadeiro judeu disse que aquele era o sinal do Filho de Deus. Amém. O rei de Israel. Isso é correto. Quando ele fez aquilo diante dos samaritanos, eles declararam que era o sinal do Messias. Está correto? Mas lembre-se, ele disse: não vá aos gentios. Tem essa escritura, vocês lembram disso, né? Quando ele comissionou os discípulos. E nenhuma vez ele fez aquilo diante de um gentio, porque este é o fim da era gentia. Aquele era o final para os judeus. O que William Branham disse aqui? Você poderia fechar nisto aqui. O que aconteceu? O que é que William Branham está dizendo? Naquele tempo não foi expressado aos gentios. Era um sinal para os judeus, porque a era que Deus estava tratando com os judeus estava encerrando, uma vez que ele ia abrir a porta para os gentios. Mas agora, eu estou deixando mais fácil aqui a compreensão do que o William Branham está dizendo para aquelas pessoas. Mas agora está findando-se, fechando a era gentia, e ela se fecha com o sinal do Messias agora para os gentios. Aquilo que Deus fez através de Jesus de Nazaré, Deus estava repetindo o mesmo ato através de seu servo profeta William Branham. Sem nenhum fanatismo, sem nenhuma bobagem denominacional, mental, nada. Isso é 100% a palavra de Deus. O mesmo Deus que ungiu a Jesus de Nazaré e apresentou o sinal do Filho de Deus, o sinal do Messias,
Para o povo judeu, quando estava encerrando aquela era, aquela dispensação, este mesmo Deus tem feito a mesma coisa neste tempo, através de um profeta, o sinal do Messias para os gentios, no tempo da manifestação do Filho do Homem. Este é o final para os gentios. Em nenhum lugar ao longo da história, desde então. Mas agora é a hora. Amém. Agora é a hora. América, você está recebendo sua chamada. Anote isto em sua palavra, na sua Bíblia, e descubra: não há nada que resta para a América a não ser julgamento. Liveiro diz que foi o ano em que a América, em que Deus encerrou com os Estados Unidos, fechou. Deus encerrou, ela estava pronta para o julgamento. Foi neste ano, neste período de tempo, 1958, que William Branham pregou uma série de sermão. E quando eu li isto aqui, eu lembrei do que Liveiro disse: não há nada que resta para a América a não ser julgamento. Eles têm pecado demais nesses dias, e nesses dias de graça, nesse dia quando Deus está derramando sua graça. É exatamente correto. Se você crê que eu sou seu servo, anote isto. Amém. Vamos encerrar. Grande Deus e amoroso Pai, tenha misericórdia de cada um de nós nesta hora. Te agradecemos de todo o coração pela graça que Tu tens dispensado para nós sem merecermos. Obrigado pela revelação desses mistérios. Obrigado pela compreensão da Tua palavra. E pedimos que o Espírito Santo unja a compreensão que tem vindo até nós, para que se torne uma fé sobrenatural, uma fé espiritual e não mental, e não apenas no intelecto. Te pedimos isto no amoroso nome de Jesus, rogando ao Senhor a ministração da cura e da libertação para aqueles que estão necessitando dele. Aos amados irmãos que entre nós, ao redor do mundo, que estejam em necessidade agora, que Tu possa atendê-los, Pai. No nome amoroso de Teu Filho Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Aos irmãos que estão nos ouvindo, saudações no amoroso nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe a todos. Tenham um final de semana abençoado. No amoroso nome de Jesus Cristo. Amém.